Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Richard Simonetti. Como está, Richard? Tudo bem, Coelho. Aí lutando sempre, né? Tentando colocar em prática aquilo que a doutrina nos ensina, né? É a parte difícil do espiritismo. É verdade. Mas, Richard, eu acho que para auxiliar os nossos amigos e também a nós, você está lançando o livro Plano B. O que trata o livro Plano B, Richard? Esse livro, inclusive, é bastante significativo para mim, porque ele representa o 50º livro, né, de número 50, que está sendo lançado. Você vai dizer que eu vou acabar aprendendo a escrever, né? Eu estou tentando. Esse livro eu fiz um livro muito especial, é um romance. O romance é um gênero literário muito difícil, que exige assim, uma dedicação maior. Tanto é que em 50 livros eu tenho apenas 3 romances. E esse romance é uma temática pouco abordada, eu diria talvez nunca abordada no meio espírita, que é a questão do espírito reencarnar. A gente sabe que reencarnamos com determinados compromissos, né? A gente não está aqui em jornada de férias. Normalmente as pessoas têm um planejamento espiritual antes da reencarnação. E nem sempre as pessoas cumprem aquilo que vieram fazer na Terra. Porque a visão que nós temos das realidades do universo, das realidades espirituais, ela é diferente. No mundo espiritual você tem uma visão mais objetiva das suas necessidades e compromissos. Aqui, quando nós reencarnamos, a carne impõe determinadas limitações e, de repente, acabam prevalecendo os impulsos primitivos de animalidade. Então, de repente, você bota os pés pelas mãos aqui e acaba se desviando daquele roteiro inicial. Emmanuel diz, inclusive, que raros não vêm à Terra para consertar os estragos que fizeram em vidas passadas. Quer dizer, raros vêm sem esse compromisso de consertar. Agora, o plano B seria o seguinte: de repente você entra para um desvio, de repente você deixa de cumprir aquilo que veio fazer na Terra. Então, a sua vida estaria perdida? Não, a misericórdia divina nos proporciona a oportunidade de você refazer a sua vida dentro de um plano B, que seria uma nova diretriz, uma nova orientação para que você possa fazer alguma coisa e não tenha a sua vida perdida, né? E a gente lê algumas coisas que se referem a uma certa programação da reencarnação. Você acredita também que esse plano B pode o espírito fazer essa programação? Não, eu entendo que o plano B ele é decorrente de um desvio inicial, né? A programação inicial ela é feita no mundo espiritual. Para espírito que tem a mediana evolução, porque espírito mais primário, fica difícil você fazer uma programação. É como programar a vida de uma criança, né? Ela não tem discernimento ainda para cumprir. Então, espírito de mediana evolução, a gente tem uma programação feita na espiritualidade com relação a coisas importantes como profissão, casamento, onde você vai nascer, a que raça você vai pertencer. Tem uma série de detalhes que representam uma programação inicial. Mas o destino não está escrito, né? Você tem como que capítulos de um livro que são abertos e você vai escrever esses capítulos. Então, o cidadão pode ter vindo com uma destinação, uma programação para casar-se com determinada pessoa e ter determinados filhos, né? Espíritos que vão reencarnar como filhos. E, de repente, ele entra para o desvio. Ele deixa de cumprir essa programação, porque se envolveu com outra pessoa, porque se deixou dominar por um impulso passional antes de chegar a hora de casar com aquela determinada pessoa. Então aí entrou para o desvio. E o plano B seria você, nessa nova situação, de repente você desenvolver um tipo de atitude, de trabalho, de vivência que lhe permita não perder a vida, né? Porque você fala assim, poxa, eu vim para fazer determinada coisa, não fiz, a vida está perdida. Não, está perdida. A misericórdia divina lhe dá a chance de ter um plano B, não seria por aí. E o livre-arbítrio faz parte de tudo claro, isso, né? Claro, sem dúvida, né? O livre-arbítrio é fundamental, né? Então, como você mencionou, de repente a pessoa vem para se casar com uma determinada pessoa, às vezes casa com aquela pessoa, muitas vezes não, mas hoje a gente vê muitas pessoas casando pela segunda, terceira, quarta vez. Como é que fica isso, Richard? Aí fica um plano B, C, D. Daí já é desvio de comportamento, né?
Admite-se que, de repente, aconteceu um plano B em relação a uma situação dessa natureza, mas quando a pessoa reitera fracassos envolvendo um relacionamento afetivo, ela está demonstrando imaturidade. Aí já não se trata de ter um plano alternativo, ela está entrando para o desvio total, deixando de cumprir aquilo que é fundamental em relação à existência humana, que é a nossa harmonização com determinada pessoa ou determinadas pessoas, né? A pessoa não consegue se relacionar de uma forma harmônica, daí está pondo a perder a existência. E aí acontece mais uma vez o que você mencionou anteriormente, que vai incorrer em novos problemas para o futuro, né? A lei de causa e efeito. Quando reencarnar vai ter compromissos aí de resgate, né? Que a coisa vai ficando até mais difícil para o cidadão. Muitas vezes, não que se comprometa mais, mas não melhora o que deveria, ou não evolui o que deveria evoluir, é isso? É o problema de não cumprir aquilo que veio fazer na Terra. E se você vem à Terra e não cumpre aquilo que você veio fazer, você entra num processo de estacionamento. Eu sempre digo o seguinte, Coelho, não existe retrocesso no processo evolutivo, né? O Espiritismo é bem claro a esse respeito. O que você conquistou, está conquistado, você não vai perder. Agora, estacionamento, infelizmente, acontece. As pessoas estacionam com muita frequência, principalmente depois de uma determinada idade, né? Você vê o cidadão, ele se aposentou, ele já tem uma renda razoável, ele não se preocupa mais em trabalhar, em aprender alguma coisa, ele cai naquele tipo de comportamento que é estacionário. Ele quer ter o seu fim de semana, a sua cerveja, o seu passeio, a sua diversão, mas ele não está aprendendo nada, não está combatendo suas imperfeições, não está realizando nada no campo do bem, entrou em processo de estacionamento, né? Por isso que Deus fez uma existência curta na Terra, de 80 a 100 anos, justamente porque ele já sabia disso, né? Que no estágio de evolução em que nós nos encontramos, depois de uma certa idade, o cidadão entra no estacionamento. Aí dá um choque da morte nele, vai para o mundo espiritual, começa tudo de novo e por aí vai. Aí depois pede, pelo amor de Deus, para reencarnar, para ter outra chance, começar, né? De novo, né? É uma pena, a gente olha multidões de pessoas, né, que chegam na meia-idade, aposentados, né, teriam condições para aprender muito, trabalhar, servir a coletividade. O cidadão entra num processo de acomodamento, né? Acomoda-se, não quer saber de nada, está perdendo tempo, marcando o passo, né? São momentos preciosos, muitas vezes, que a gente deixa de lado, né, e perde chance de ganhar um pouquinho mais de conhecimento, exatamente, de exercitar a caridade. Né, na verdade, se nós levarmos a doutrina a sério, você deveria estar sempre interessado em aprender, em trabalhar no campo do bem, combater suas imperfeições, porque afinal é para isso que nós estamos na Terra, né? Nós não estamos aqui em jornada de férias, estamos aqui para evoluir. E a partir do momento em que você deixa de progredir intelectualmente, moralmente e espiritualmente, você está entrando num ponto estacionário, não está perdendo tempo. E você vê esses desvios de rota que, pelo que você comenta e a gente tem observado, acontecem na maioria dos casos, existe influência de espíritos obsessores, Richard? No meio espírita, a gente tem mania de dizer que tudo é espírito obsessor. Eu sempre digo o seguinte, se não está dando certo um casamento, se há uma desarmonização no lar, não é porque tem influência de espírito obsessor. Pelo contrário, a influência do espírito obsessor existe a partir do momento em que há desarmonia no lar. A pessoa fala assim, o ambiente em casa está conturbado porque nós estamos sendo invadidos por espíritos obsessores. Não. Vocês estão sendo invadidos por espíritos obsessores porque o ambiente no lar está conturbado. Então a gente não pode confundir efeito com causa. Você é influenciado por espíritos a partir do momento em que você permite que isso aconteça com o seu comportamento. Na questão 551 de O Livro dos Espíritos, essa questão eu acho fundamental. Kardec pergunta assim, pode um homem mau com o concurso de um mau espírito fazer mal a alguém? E o mentor fala, não, Deus não o permitiria. Mas como Deus não permitiria? A gente não está vendo a todo momento processos obsessivos, influências negativas de espíritos sobre os homens? Mas a resposta está correta, porque os espíritos obsessores não criam o mal em nós. Eles apenas o exploram, o desenvolvem, né? Quer dizer, o cidadão, de repente, ele pratica o adultério, não é que ele foi induzido por espírito obsessor.
espírito obsessor apenas aproveitou a tendência que ele tem e sugeriu o adultério. Né? Então, ninguém pratica o mal por influência espiritual. A pessoa pratica o mal porque ela tem tendência para isso e daí sim ela é explorada pelo espírito, porque o espírito não tem poder de criar o mal em nós, né? Ele só o desenvolve. Né? E as pessoas acabam atraindo esses espíritos pelo próprio pensamento delas, né? Não é o espírito que vai ali na sua maioria, né, Richard? Então, a gente nunca pode confundir efeito com causa. Se você está sob influência espiritual inferior, é porque você tem um tipo de pensamento, de comportamento que atrai esses espíritos. Se você tiver um comportamento ilibado, equilibrado, ainda que surjam espíritos que queiram prejudicá-lo, eles não terão acesso, não? Você não abre campo para eles. E vamos imaginar, Richard, um caso, por exemplo, de uma pessoa que casou com aquela pessoa que não estava programada, teve filhos e tal. E no decorrer dessa caminhada, ela de alguma maneira encontrou aquela pessoa que seria a pessoa programada para ser a sua esposa ou o marido. Que alguns chamam de alma gêmea, né? Como é que fica isso, Richard? Aí agora você entrou no livro, né? A temática do livro gira em torno de um casal que veio para se encontrar, eles tinham compromissos no campo da medicina, os dois iriam ser médicos, e de repente a jovem, ainda um tanto imatura, na mocidade, ela se envolve com o rapaz, ela engravida, casa-se com ele, tem um filho, depois tem mais um casal de gêmeos. Enfim, ela fica com uma vida organizada diferente daquilo que foi planejado. Entra como que num plano B. Chega aquele momento em que, conforme fora planejado, ela encontra aquele que seria o seu companheiro. Seria a sua alma de eleição dentro do planejamento feito. Daí surge a dúvida, né? Como é que ela faz? Ela larga a família e vai com a sua alma gêmea ou com a sua alma de eleição? Ou fica e cumpre o seu compromisso relacionado com essa nova situação que ela criou? Né? Quer dizer, eu não vou contar o enredo do livro, mas de um modo geral, eu entendo que numa situação dessa natureza, você de repente assumiu um outro compromisso que deve prevalecer sobre o anterior. Né? Porque não pode, de repente, a jovem agora abandona o marido e os filhos para ir embora com a sua alma de eleição. Daí o André Luiz fala que você não pode construir a sua felicidade em cima da infelicidade alheia. E ela estaria fazendo isso. Então o compromisso que ela assumiu agora deve prevalecer sobre o compromisso anterior. Uma coisa seria mais ou menos por aí. Agora, tudo isso acontece por quê? Por imaturidade de uma jovem. E isso acontece com muita frequência na atualidade, né? Nessa época de liberdade sexual que é confundida com libertinagem. Você vê, Coelho, que hoje, quando se fala em namoro, está se falando em sexo, né? O namoro começa pelo sexo, pelo motel. Aliás, agora é ficar, nem namora, né? E essas situações, elas vão sendo criadas, né? Quantas crianças acabam nascendo que o pai não assume depois e situações aí realmente complicadas para o próprio espírito que reencarna, né? Por imaturidade das pessoas, infelizmente. Alguns justificam até que encontraram a sua alma gêmea. Existe mesmo essa alma gêmea? Às vezes encontra algema, né? A alma gêmea, a gente sabe, isso está bem claro em O Livro dos Espíritos, que Deus não produz, não cria espíritos aos pares. Né? Não existe alma gêmea, que é aquele espírito que foi criado junto com você. Agora, o Emmanuel desenvolve o conceito de alma gêmea, que eu estou com ele, inclusive. Né? Eu acho que se você tem uma afinidade muito grande com o espírito, a gente sabe que nós evoluímos formando famílias espirituais. Então, essas famílias são espíritos que se auxiliam mutuamente e que, ao longo das várias existências, eles reencarnam juntos, ou um fica no mundo espiritual. Alguns ficam no mundo espiritual como mentores, né? O nosso mentor espiritual muitas vezes é alguém da nossa família espiritual. Então existe essa alternância de um reencarna, outro fica na espiritualidade, ou reencarnam juntos, né? Formando essas famílias espirituais. Agora, dentro dessas famílias espirituais, você pode ter um espírito com o qual você tem uma afinidade maior. Aí sim você pode dizer que é uma alma gêmea, né? Apenas no sentido da afinidade, da ligação que existe entre eles, né? Não que tenham sido criados juntos. Né? E também não são complementares, né? Não complementa o outro. Isso não existe, né? Esse conceito de que ela me complementa ou ele me complementa,
é uma conceituação totalmente furada, né? Nós não somos completados por ninguém.